Falar de resistência ou resistir é falar de conservar-se firme, de não sucumbir, de não ceder. Ser resistente significa receber oposição e não abaixar a guarda, não se render. Significa sofrer combate, mas não recuar, mas pelo contrário, enfrentar com força maior e vencer. Começo falando aqui da necessidade de resistirmos em nome de uma causa de maior importância, a nossa salvação. Sabemos que quando decidimos buscar a salvação que Cristo nos conquistou, nós passamos a sofrer muito combate, muita perseguição, pois as trevas querem a nossa perdição e ela deseja nos tirar do caminho da salvação a todo custo. E se o inimigo vem, se as trevas vêm, nós não podemos nos acovardar, levantar a bandeira branca, querer se aliar ou até mesmo correr, fugir. Não. Nós precisamos bater de frente, cair na briga. Nós precisamos resistir às trevas. Precisamos com firmeza resistir os três grandes inimigos da nossa alma que constantemente estão nos atacando. Precisamos resistir ao mundo, esse sistema caído, pecaminoso, inimigo nosso e inimigo de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que não possamos ser influenciados pelo mundo, mas pelo contrário, que possamos resisti-lo e que sejamos influência de Cristo nesse mundo. Nós precisamos resistir ao diabo, que também está ao nosso redor constantemente, procurando nos derrubar, e nós precisamos resisti-lo. Efésios capítulo de número 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo escrevendo sobre a armadura do cristão, nesse contexto aqui, ele deixa claro que nós estamos em meio a uma grande guerra espiritual. Ele começa dizendo: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais o quê? Para que possais resistir às ciladas do demônio. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 8, está escrito o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, vosso inimigo, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E no versículo 9, o apóstolo Pedro escreve assim: resisti-lhes, fortes na fé. Resista ao demônio. É o que nós encontramos também na carta de São Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, onde ele vai dizer o seguinte: sede submissos a Deus, resista o demônio e ele vai fugir para longe de vós. Nós aqui podemos lembrar de Cristo. Quando estava no deserto, ele foi tentado pelo demônio. O demônio lançava as tentações e a cada tentação, Cristo resistia firmemente. E por fim, o diabo fugiu. Nós precisamos resistir à nossa própria carne. Nós não podemos consentir com os desejos e as paixões pecaminosas da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 está escrito: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Significa que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E ainda, além de estar cheios, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar sóbrios e resistir às tentações da carne. Sim, irmão e irmã, para a nossa salvação nós devemos ter uma postura de resistência contra o pecado. É o que Hebreus capítulo 12, verso 4 vai dizer: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nós precisamos ir até o extremo e não ceder, não recuar. Eu me lembro do exemplo do José, que estava lá no Egito, na casa do Potifar, e a mulher do Potifar começou a dar em cima dele e o tentou constantemente, todos os dias, para que ele se deitasse com ela. Mas ele resistiu firmemente àquela tentação e não caiu. Então, que nós, em nome da nossa salvação, da salvação que Cristo nos conquistou, essa inestimável herança, que nós possamos manter uma postura de resistência. Em segundo lugar, que nós sejamos resistentes de uma forma geral na vida. Mesmo com toda a investida do inimigo, mesmo com as adversidades, com as situações contrárias, com as realidades difíceis, com as circunstâncias complicadas, que nós possamos continuar firme, resistindo, perseverando na fé, na esperança, no amor, que nós possamos continuar
crendo, esperando, sonhando, projetando, enfim. Que em Deus, no Senhor, cheios do Espírito Santo, nós possamos ser como uma planta que nasce e cresce num lugar hostil e improvável, num lugar onde aparentemente não haveria nenhuma condição de uma planta crescer, nascer e se desenvolver. Eu gosto do que está escrito em Isaías 53, verso 2, uma profecia messiânica, uma profecia que aponta para a vinda de Cristo. Lá está escrito assim: ele foi crescendo, ele foi subindo como um rebento, um broto, um renovo, enraizado em terra seca. Como que um broto cresce e se desenvolve numa terra árida, numa terra seca? Nós podemos enxergar nessa passagem uma declaração sobre a resistência. Podemos lembrar também daquela frase clássica, uma flor que nasce em meio ao asfalto. Sabe, uma pequena plantinha que resiste a toda impossibilidade, a toda improbabilidade e nasce numa pequena rachadura em meio ao concreto e ali se firma, viva, verde. É assim, é símbolo da resistência. Sabe também outro exemplo que aqui a gente pode lembrar de uma árvore que mesmo depois de ter caído, ela insiste em viver com as suas raízes ainda entremeadas no chão, fincadas na terra. Nós precisamos ser resistentes. Não ceda ao medo, ao desânimo, não ceda aos sentimentos ruins, aos pensamentos negativos, não ceda aos traumas, não ceda à doença, não ceda a nada, pois o Senhor nos dá essa força, nos dá essa capacidade de sermos resistentes. E entenda que essa aqui não é uma mensagem para colocar um fardo, um peso sobre você e dizer resista, não chore, engole o choro, deixa de ser frouxo, não. Essa é uma palavra de fé e motivação para que eu e você, mesmo com nossas fraquezas, mesmo em meio a toda adversidade, dificuldade, sofrimento, para que nós possamos buscar forças em Deus e não decretarmos falência, não declararmos derrota, mas permanecermos firmes na fé, firmes no Senhor. Que nós possamos resistir a todo mal, mas que nós nunca, jamais possamos resistir ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando sobre homens pervertidos, reprovados na fé, que resistiam à verdade. Diante do Senhor, nós não oferecemos resistência, mas pelo contrário, nós abrimos o coração. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema, em nome de Jesus.